Obrigado, Isabel. Boa tarde a todos. Eu, quando me convidaram para estar aqui neste encontro, neste conjunto de encontros, fiquei um bocadinho perplexo por causa de um facto etário que tem a ver com uma resposta que o Bob Dylan, que agora, aliás, é Nobel de Literatura também, deu quando, nos anos 60, perguntaram-lhe assim, um repórter mais velho perguntou-lhe assim: Sr. Dylan, como é que explica as suas canções a pessoas que têm mais de 30 anos? E ele respondeu: são canções para pessoas com menos de 30 anos. Ou seja, eu apercebi-me que, embora tenha todo o gosto genuíno de estar aqui, que eu escrevo muitas vezes, e sobretudo, sobre temas que, felizmente, não dizem nada às pessoas da vossa idade, como seja, por exemplo, a passagem do tempo ou, por vezes, a morte, mas, sobretudo, a passagem do tempo, que são dois assuntos que só se tornam reais na nossa vida muito mais tarde e espero que demore muito a serem temas na vossa vida. E, portanto, o que eu pensei foi, eu tenho muito interesse, sobretudo, em conversar, em responder a vossas perguntas, dúvidas, etc. Mas eu gostava, talvez, de começar por ler meia dúzia de poemas dos meus livros de poesia. Publiquei 7 livros de poesia, sobretudo por causa do seguinte: a relação das pessoas com a poesia, com as pessoas de todas as idades, com a poesia, é muito difícil. Um dos factos que poucas pessoas conhecem, fora do meio literário, é que um livro de poesia que tenha muito sucesso é um livro de poesia que vende 800 exemplares, 900 exemplares. Portanto, isto é um livro com sucesso na poesia. Se um autor vende 1000 exemplares ou 1500, é um best-seller nunca visto. E, portanto, a poesia tem muito prestígio, tem bom nome, tem uma certa aura, mas há muito pouca gente que se interessa pela poesia. Ao mesmo tempo, de certa forma, toda a gente se interessa pela poesia. O que é que eu quero dizer com isto? Se por poesia nós nos referirmos, e sobretudo pessoas mais novas e pessoas da vossa idade, se por poesia nós nos referimos não apenas àquilo que é publicado em livros de poesia, mas nos referimos, por exemplo, às canções e às letras das canções, que são, boas ou más, são sempre exercícios poéticos, em que tudo aquilo que interessa na linguagem poética está na construção de uma canção, não só, na maioria dos casos, a rima, embora até a maioria da poesia moderna não recorra à rima, mas tudo o que seja o ritmo, as imagens, a métrica, aquelas frases ambíguas que podem querer dizer duas coisas e que cada pessoa interpreta de formas diferentes. Todos nós já tivemos a experiência, por exemplo, em relação a uma canção pop. Como a linguagem é muito pouco explicativa, são versos muito curtos e muito pouco explicativos, provavelmente duas pessoas diferentes, não só às vezes ouvem coisas diferentes, não ouvem o que o cantor realmente canta, mas perante uma letra interpretam-na de formas diferentes. Ora bem, isso é uma das definições possíveis do que é poesia. O que é que não é poesia? O que não é poesia é, por exemplo, eu dizer eu tenho aqui este caderno. Eu tenho aqui este caderno, não é, quer dizer, pode fazer parte de um verso, mas em si mesmo não é uma frase poética. Porquê? Porque eu tenho aqui este caderno, quer dizer eu tenho aqui este caderno, não quer dizer mais nada. Na poesia, as frases que lá estão querem dizer qualquer coisa, esperemos que sim, em alguns casos pode ser duvidoso isso, mas querem dizer coisas diferentes querem dizer uma coisa às vezes para o autor pensou numa determinada coisa, querem dizer coisas diferentes para leitores de diferentes idades, de diferentes gerações. Há um caso muito famoso, que é um poeta francês do tempo da Segunda Guerra Mundial, dos anos 30 e 40, e depois disso também, chamado Paul Éluard, que era conhecido como, essencialmente, um poeta de amor, talvez um dos poetas franceses mais que escreveu alguns dos poemas de amor mais conhecidos da língua francesa. E ele tem um poema muito famoso, que se chama Liberdade, em que é construído como um poema de amor, mas a pessoa a quem ele se está a dirigir, ou a entidade a quem ele se está a dirigir, é a liberdade. E diz, escreva o teu nome, Liberdade. Ora bem, evidentemente que esse poema
no contexto, por exemplo, da ocupação nazi, no contexto da guerra, etc., é um poema político. E ele era alguém muito politizado. Mas, fora desse contexto, é um poema de amor, em que ele chama à pessoa a quem se dirige liberdade, que é também, certamente, um atributo que se valoriza na vida fora da política. E, portanto, aquele poema, para diferentes pessoas, quer dizer várias coisas. Eu dou um exemplo, muitas vezes, de um poema que eu escrevi há uns anos, logo no meu primeiro livro, que se chama o poema chama-se Os 10.000. E o poema é um poema que não tem um significado muito preciso na minha cabeça, ou que não tinha quando o escrevi. O poema chama-se Os 10.000 porque é baseado numa passagem da literatura clássica, portanto, da literatura, neste caso, grega, sobre umas tropas que perdem uma batalha e que regressam à casa depois da batalha. Estão à procura do mar, porque eles sabem que para ir para a Grécia têm que embarcar e quando virem o mar estão já perto de casa. E eu achei muito interessante portanto, é uma passagem de um livro do Xenofonte, enfim, um autor da Antiguidade Clássica, e eu achei muito interessante essa situação, essa ideia da pessoa procurar o mar, porque quando vir o mar, a casa não está longe. E eu escrevi um poema sobre esse, chamado Os 10.000, sobre essa passagem. E o poema, como digo, não tinha um significado muito preciso para mim, ou seja, não era certamente sobre aquela batalha, que não me diz nada, que se passou há muitos anos, não era especificamente sobre a Grécia, não era especificamente sobre batalha nenhuma, porque nunca estive em nenhuma batalha, mas era sobre uma espécie de ideia de derrota e de regresso a casa depois de uma derrota, que pode ser de várias natureza. Bom, uma vez encontrei uma pessoa na rua que eu conhecia vagamente e que me deu os parabéns pelo meu livro que tinha acabado de sair e que me disse assim: gostei muito do livro, sobretudo aquele poema sobre os retornados do ultramar. Ou seja, sobre as pessoas que viviam nas colónias, em Angola, Moçambique, etc., e que vieram para Portugal, que regressaram a Portugal, ou que em alguns casos vieram, porque alguns nem conheciam Portugal, a chamada metrópole na altura, vieram para Portugal depois das independências. Ora bem, evidentemente que eu nunca me ocorreu tal leitura, nunca pensei nisso, na altura nunca tinha ido à África sequer, nunca tive família, ou quase não tive família em África, não tenho nenhuma experiência e o poema em nenhuma circunstância era sobre isso. Mas eu pensei, esta pessoa, que eu conhecia mal, mas conhecia alguma coisa, esta pessoa tem uma ligação qualquer à África. Esta pessoa provavelmente viveu lá ou viveu este regresso desses milhares de portugueses que, de repente, por causa da guerra e depois das independências, tiveram que voltar a Portugal. Para esta pessoa, este poema significa isto. E eu pensei, eu não tenho o direito de dizer que o poema não é sobre isso. Ou seja, eu não lhe disse, não, o poema não é sobre isso, que era o que eu diria. O que eu pensei foi, esta é uma interpretação possível do poema, não porque eu tenha pensado nisso, mas porque descreve uma situação genérica que cada pessoa se pode apropriar dela. Aquilo que nós fazemos ao ler poemas é buscar uma fórmula verbal que o poeta encontrou, às vezes para descrever uma situação da sua vida, outras vezes não, e identificarmos. Se não nos identificarmos, é um bocadinho difícil relacionarmos com o poema. Identificarmos não quer dizer concordar com as ideias do poeta, não quer dizer ter passado pela mesma experiência exatamente, mas tem que haver ali algum momento de empatia. E essa é a razão mais forte pelo qual, na verdade, eu acho difícil que uma pessoa não se interesse todo por poesia, pelo seguinte, porque a poesia fala, sobretudo, dos temas que interessam a toda a gente. Ou seja, o que é que interessa às pessoas? O que interessa às pessoas é o amor, é a morte, é Deus, é a pátria, é a alegria. E a poesia é sobre esses temas. Se dividimos por estas caixinhas temáticas, temos a história da poesia, desde que existe poesia. Antes da poesia sequer ser escrita, quando ela era, sobretudo, poesia oral, poesia cantada, etc. E, portanto, quando a pessoa diz não me interessa, a poesia não me interessa, não pode estar a dizer não me interessa nada daquilo de que a poesia fala, porque isso implicava não ter nenhuma das emoções básicas do dia-a-dia. Se uma pessoa está apaixonada, se uma pessoa está zangada, se uma pessoa está triste, se uma pessoa está longe de casa, há poemas sobre isso. E não é por acaso que em tantos momentos
Por exemplo, hoje em dia nas redes sociais as pessoas partilham poemas ou letras de canções para ilustrar um estado de espírito, dizendo este poema, estas palavras, ilustram aquilo que eu estou a passar neste momento, ou uma canção. Sendo que, na verdade, podem não ilustrar. Ou seja, esse erro pode ser tão grande como o senhor que achava que eu tinha escrito sobre a África. Mas para quem o leu, para quem o ouve, aquilo faz sentido biograficamente. Portanto, a pessoa apropria-se do sentido do poema, ao ponto de poder dizer ao autor não, o senhor não sabe nada sobre isso, eu é que sei. O que parecendo absurdo, já me o disseram algumas vezes, já interpretaram poemas meus de forma que eu acho que não faz sentido, mas eu não tenho autoridade sobre eles. Um autor não pode proibir uma leitura. Não, proíbe que vejam isto neste poema. Não, a pessoa lê coisas frequentemente abusivas, tal como nós no dia-a-dia. As pessoas dizem-nos uma coisa e nós interpretamos de uma forma abusiva. Todos nós estamos sempre a dizer, não foi isso que eu quis dizer. Não é? No dia-a-dia. Dizemos uma coisa e a pessoa interpreta de uma maneira que nunca nos tinha ocorrido na linguagem comum do dia-a-dia. Imaginem na linguagem poética. Portanto, o que eu vou fazer é ler 5 ou 6 poemas desta meia dúzia de livros, dizer uma coisa sobre eles para tentar, no fundo, quebrar essa ideia do poema ser absolutamente inacessível. Eu estava ali há bocado a contar uma experiência muito curiosa e muito bizarra na altura, que foi há uns anos falar sobre poesia numa prisão. Um amigo meu que trabalha na Direção-Geral, que tutela as prisões, convidou vários escritores para ir falar aos presos, e a mim convidou-me para ir falar sobre poesia. E eu disse, bom, isso é o assunto que vai ser muito bem recebido. E eles não disseram nada, não avisaram as pessoas. Eu estou lá, anuncio o tema, evidentemente que houve quase uma espécie de revolta prisional quando soube que eu ia falar de poesia, mas, coitados, tinham que ficar, e estavam totalmente desinteressados, o que é absolutamente natural, até que um deles diz o seguinte: nós não nos interessamos por poesia porque, e podia haver muitas razões e há até boas razões para não gostar de poesia, mas ele disse, nós não nos interessamos por poesia porque nós queremos coisas que falem da nossa vida, o que me parece que é uma exigência razoável, e, dizia ele, nunca nenhum poeta esteve preso. E eu disse ao meu amigo, vamos lá falar dos poetas que estiveram presos por crimes políticos, homicídio, roubo à mão armada, imoralidade. A história dos poetas que estiveram presos davam para um grosso volume de... Porquê? Porque os poetas são como as outras pessoas, incluindo na criminalidade. Poetas e não só. Hoje em dia agora há uma voga em que os artistas têm que ser bacteriologicamente puros e não podemos gostar do filme do Sr. A porque o Sr. A bate na mulher, não podemos gostar do filme do Sr. B porque ele disse uma coisa chocante numa entrevista. E isso se nós pensarmos um bocadinho na história da cultura e da arte ocidental porque é que nós conhecemos melhor, isso é extraordinariamente empobrecedor. A quantidade de grandes artistas que foram, já não digo homicidas, também houve alguns, mas más pessoas, digamos assim, invejosos, mentirosos, traiçoeiros, vingativos, etc. E, no entanto, isso, de certa forma, não pode afetar a arte que eles produziram. Porque senão imaginem o seguinte, imaginem que liam um poema, para nos mantermos na poesia, que liam um poema que gostam muito e diziam, este poema é muito bonito. E eu dizia-vos, pois, mas eu tenho aqui a biografia desse escritor do século XVI e diz aqui que ele era uma péssima pessoa. Vocês diziam, bom, então não posso gostar do poema. Ora, isso não faz sentido nenhum. A essência da arte também tem, de certa forma, a ver com o desprendimento de quem a criou. Uma vez criada, ela existe independentemente da personalidade. Não importa saber... quer dizer, importa saber para quem se quer dar com o autor. Evidentemente que para um autor vivo, a personalidade de um autor vivo é mais importante que a personalidade de um autor morto, porque a personalidade de um autor morto eu não vou contactar com ela, a não ser em biografias, a não ser nos livros. E evidentemente que há muitos escritores vivos de que eu quero distância, falando nos escritores, certamente. Mas não importa o que ele pensava
politicamente, não importa quais eram os seus gostos, a sua orientação sexual, seja o que for, não importa, não interessa, interessa aos próximos, pode interessar em alguns momentos para julgar a pessoa, mas não importa para julgar a arte, não importa para julgar um poema, um quadro, um livro. Não faço ideia o que é que fez ou deixou de fazer o Woody Allen, mas os filmes do Woody Allen não serão afetados por coisas que o Woody Allen tenha ou não feito na sua vida privada. Acho que é bom pensarem um bocadinho nisso, porque hoje em dia há uma tendência cada vez maior para julgar moralmente a arte, que é uma coisa muito perigosa. Vou então ler 5 poemas e depois dizendo 2 ou 3 coisas sobre cada um deles e depois conversaremos então. Tentar ler poemas sobre estas várias dimensões. E vou começar por 4 poemas daquilo que se costuma chamar poemas de amor, embora não se saiba muito bem o que é que isso pode querer dizer. No sentido em que... Porque eu quero dizer, não se sabe muito bem o que pode querer dizer. A grande poesia amorosa do Ocidente, que começa no Renascimento, não se baseia, provavelmente, em nada que nós possamos chamar amor. Ou seja, a rapariga por quem o Dante se apaixonou e escreveu vários poemas, A Vida Nova e Passagem da Divina Comédia, portanto, os grandes poemas, os Camões, neste caso da Itália, e o Petrarca, a mesma coisa, outro poeta italiano. A relação desses poetas com as mulheres que supostamente inspiraram os poemas foi nenhuma. Viram-na uma vez na rua, falaram uma vez com ela e foi isto. Nós dificilmente hoje chamaríamos mais isso chamaríamos mais um caso quase patológico do que um caso de amor. Ou seja, eles não tiveram relação nenhuma com aquelas mulheres. E, de certa forma, o que muitas pessoas dizem é que eles, ao criarem a poesia amorosa, que todos nós conhecemos, nomeadamente através do Camões, que lia esses poetas, a poesia amorosa não é verdadeiramente poesia amorosa, ou seja, não é sobre aquelas mulheres concretas com quem eles se cruzavam, com que eles alimentavam uma fantasia qualquer um bocadinho vaga, mas são poemas à ideia de amor. E, portanto, no sentido, talvez seja a mesma coisa ou talvez não seja. Já ouviram certamente a expressão amar o amor. Ou seja, a ideia de que a pessoa gosta, não provavelmente das pessoas concretas por quem está apaixonado, mas da ideia de estar apaixonado. O que o motiva não é a pessoa para quem o seu interesse dirige, mas o facto de estar entusiasmado, por exemplo, com alguém. E o alguém não é muito importante. E, portanto, aquilo que são poemas de amor, nós pressupomos sempre que os poemas de amor são uma espécie de... são poemas que foram... uma espécie de bilhetinhos que foram com cartas de amor. Mas não são necessariamente. Podem ser verdadeiras construções mentais que os poetas fizeram, que falam de uma coisa que não é inventada, que existe. O amor, apesar de tudo, seja o que for que queira dizer para cada um de nós, não é uma invenção, não é uma ficção, mas que tem códigos muito diferentes. Se nós pensarmos, por exemplo, que no Ocidente o amor começa com uma espécie de devoção do homem pela mulher, em que a poesia das trovadorescas, dos trovadores, etc., em que ele fala da mulher como se a mulher estivesse num patamar superior, fala da mulher de uma forma quase divinizada. Aliás, há uma espécie de mistura entre os poemas religiosos e os poemas de amor, porque às vezes a mulher parece mais uma Nossa Senhora do que propriamente uma mulher de carne e osso. Portanto, é alguém inatingível, intocável, a quem ele tem respeito, devoção, etc., mas não é uma pessoa com quem enfim, não vai marcar um encontro com ela propriamente para ir não sei aonde. Portanto, estamos numa visão das relações amorosas que hoje em dia para nós é quase ilegível, não é? Essa ideia de que quando mesmo que 2 pessoas gostem uma da outra e queiram estar uma com a outra, há uma montanha de códigos sociais, de obstáculos, de dificuldades. A poesia amorosa é isso, durante séculos. Eu gosto de uma pessoa, a pessoa pode ou não gostar de mim, mas isto não está resolvido. Isto, para nós, hoje estaria resolvido. Não, porque há toda uma série de circunstâncias religiosas, de classe, de comportamento público,
E o amor, e a poesia amorosa é mais sobre isso, sobre essa dificuldade em que A e B se juntem, do que propriamente simplesmente com aquilo que nós hoje chamaríamos o consentimento. Se A e B consentem, está resolvido. Isso é muito prático, mas pouco poético, digamos assim. Vou ler 3 poemas curtos deste livro que se chama Uma Vez que Tudo se Perdeu. Este chama-se Aqui. Aqui estamos na laguna, em uníssono escondidos e escuros. Aqui na esplanada, e os pombos invejam o modo como respiras. Aqui na Quinta Avenida, e tu dizes que os sacos valem mais que as compras. Aqui competimos com a neve para ver quem acorda o outro. Aqui fechei os olhos. Aqui magoaste um pé. Aqui libertámos os Campos Elíseos. Aqui tentámos em casa aquele vermelho que vimos no museu. Aqui nadaste de costas. Aqui parámos na berma. Aqui é Lisboa. Estou sentado no chão com fotos nossas e todos me garantem que não tirámos nenhuma. Bom, este poema é um poema que, como se vê pelo último verso, é um poema desonesto, no sentido que é um poema que parece que está a comentar uma coisa que percebemos no último verso que não existe. Portanto, é alguém que está a comentar as fotos, as fotografias que tirou com uma namorada, vamos supor que não conheço o autor, terá sido uma namorada, e ele descreve muito precisamente, há um truque, não é um truque, que se diz muitas vezes para evitar equívocos, costuma-se falar de um poema dizendo o eu poético diz isto, porque o eu poético pode não corresponder exatamente ao autor, pode ser ficcional, pode estar a falar de uma terceira pessoa. Portanto, o eu poético, e a mim também me convém aqui dizer que é o eu poético, o eu poético está a fazer o quê? Está a comentar, está a fazer aquilo que as pessoas fazem, às vezes umas com as outras, sobretudo em família ou com os amigos, aliás, aborrecendo-se umas às outras, que é mostrar fotografias de férias. Ele está a falar das suas próprias fotografias com outra pessoa, fotografias de um casal, dele e de outra pessoa, de um casal que estiveram aqui e ali, em vários sítios. E está, no fundo, está a descrevê-las, está a dizer, aqui fizemos isto, aqui estávamos ali. E depois, no fim, vira à mesa ao contrário e diz, estou aqui a comentar as fotografias, mas nós nunca tirámos nenhuma fotografia juntos. Bom, e como é que nós podemos ler este poema para além de reagirmos a termos sido enganados? Não demorou muito, foram poucos versos, portanto o engano não demorou muito tempo, mas fomos enganados. Bom, há 2 maneiras. Talvez a maneira mais interessante é dizer que essas fotografias, ou melhor, que essas fotografias não existem, mas que essas imagens existem. Aquilo não são fotografias que foram realmente tiradas, segundo nos diz o último verso. Portanto, estas fotografias não foram tiradas, mas aquelas cenas podem ter sido tiradas. Aquelas cenas podem ter acontecido, perdão. Portanto, aquilo aconteceu, mas ninguém fotografou. E, portanto, a pessoa não tirou fotografias, mas tem as imagens na cabeça. Ou então, aquilo não aconteceu e é o eu poético a imaginar coisas. Não é dizer nós estivemos aqui, mas eu gostava que nós tivéssemos estado aqui. E eu propositadamente, isto já não é o eu poético, mas é o autor a falar, eu propositadamente descrevi pelo menos um sítio onde eu nunca tinha estado. Porque nunca tinha estado na Quinta Avenida, pelo menos quando escrevi este poema. E, portanto, quis escolher um sítio em que falava de um local onde eu não tinha estado biograficamente na altura, embora só eu saiba isso, não é? E, entretanto, já estive, lá está. Portanto, os poemas também se desatualizam desse ponto de vista. Vou ler-vos outro poema, um poema muito curto, que é um género muito ingrato. E isto tem a ver com 2 factos interessantes que levam as pessoas a escrever poemas. Uma é de onde é que vêm as ideias, se é que se pode falar em ideias, muitos poemas, e bons poemas até não têm ideias propriamente dito, têm frases, têm sons. E outro, justamente, o que é o poema, quando acaba um poema, etc.
Este poema tem 2 versos só, e este poema nasceu ao ver um episódio do National Geographic, ou coisa do género, sobre uma tribo que não sei se é de canibais, mas enfim, são pessoas um pouco ariscas, pelo menos, que reduz a cabeça dos inimigos. Não sei se alguma vez viram essas imagens, fazem uma espécie de... Enfim, não sei exatamente como é que se faz, nem interessa muito, mas guardam as cabeças dos inimigos de uma forma encolhida, como troféus de vitória. Pronto. E eu vi esse poema e... Não o eu poético, mas o autor não estava muito bem disposto nessa altura e achou que aquilo era uma espécie de descrição da sua vida amorosa naquele momento. E houve qualquer coisa que me chamou a atenção numa frase. A frase começou a ser escrita como se fosse um começo de um poema e ao segundo verso não era preciso mais frase nenhuma. Eu senti que o poema terminava ali. Coisa que é muito raro. Um poema de 2 versos não é muito fácil de escrever e não tenho certeza que este tenha resultado. E as pessoas riem-se sempre, por exemplo, quando os poemas são muito curtos. Mas, em geral, é a ideia de que aquilo que... Porque a poesia joga muito com a concisão. Aquilo que era preciso dizer está dito. E o poema é assim. Chama-se Poema Roubado aos Índios Jívaros. Os Jívaros é a tal tribo. E o poema é: fazes uma cabeça humana tão pequena de um indefeso amor que te foi dado. Isto é o poema. Bem, este poema é um poema desagradável. Está a chamar canibal, ou pelo menos qualquer coisa pouco simpática, a esta pessoa a quem ele compara com estas pessoas que reduzem as cabeças humanas. E qual é a importância da escolha só destas 2 frases que contam, no fundo, a história toda que há para contar neste poema? É porque ele diz: faz uma cabeça humana tão pequena, portanto faz exatamente o que os índios fazem aos seus inimigos, mas o segundo verso diz: de um indefeso amor que te foi dado. Ou seja, os índios fazem isso aos inimigos, às pessoas que os atacaram, que os invadiram, não a pessoas indefesas, nem pessoas que lhes ofereceram ou que lhes deram o amor. E, portanto, isto, num certo sentido, é mais grave. Portanto, esta pessoa a quem o poema se dirige, ou a quem o poema castiga, é uma pessoa cujo comportamento é mais grave do que dos índios jívaros, porque castiga uma pessoa que não lhe fez mal nenhum. E, portanto, é uma dimensão que a poesia às vezes tem de ajuste de contas ou coisa do género. Que, evidentemente, o poema não diz nada sobre a pessoa, nem sobre a situação, e é muito provável que, quer dizer, não é de supor que o eu do poema tenha razão, provavelmente não tem razão nenhuma. Pode estar a pessoa a que ele se dirige, pode ser totalmente inocente desta acusação, mas é ele. Quem escreveu o poema foi ele. E o terceiro poema deste livro, aliás, é do outro livro, é um poema que eu acho que tem algum interesse para quem estuda literatura, porque uma das... E foi essa, curiosamente, a razão porque eu não fiz nenhum curso ligado à literatura, eu tirei Direito, de que não gostei nada, devo dizer, mas porque eu achava que estudar literatura me ia tirar o gosto pela literatura, propriamente dito. Ou seja, porque achei, e não estou totalmente distante dessa ideia, que o estudo da literatura é muito explicativo e que, quando se explica muito, se perde o gosto daquilo que é explicado. E, no entanto, escrevi este poema que joga um bocadinho com isso, que é um poema sobre a dificuldade de escrever poemas de amor, isto é, os poemas de amor, sobretudo para um português que já teve, quanto mais não fosse o Camões, mas já houve muita coisa depois do Camões, naturalmente, mas os grandes poemas de amor da língua já estão escritos e, portanto, num certo sentido, é um bocado fútil escrever mais um poema de amor inferior aos que já existem. E depois há uma certa... Em algumas pessoas, e em algumas idades, e em algumas personalidades, há um certo snobismo em relação ao amor. O amor é uma coisa um bocadinho sentimental, um bocadinho desagradável para se exprimir em público. Portanto, este poema foi uma tentativa de, reconhecendo isso tudo, apesar de tudo, escrevê-lo. Então, a que é que o poema recorre? O poema recorre à explicação das figuras de estilo.
que o próprio poema usa, sendo que o poema não usa nenhuma figura de estilo. Quer dizer, usa algumas, mas não estas que descreve. É como se eu estivesse não a escrever um poema, mas a falar de um poema alheio, a dizer, este poema compara isto com aquilo, este poema usa o verbo tal, só que este poema é o poema que está a ser escrito. Enfim, esta explicação vai ser muito clara quando eu ler. O poema chama-se Paráfrase. Paráfrase tem a ver com um exercício muito difícil de fazer em relação à poesia, que é dizer o que lá está dito pelas mesmas palavras. Coisa que se pode fazer muito facilmente, em geral, num texto em prosa, mas na poesia é mais difícil. Porque a poesia tem a ver com aquelas palavras e com aquela ordem de palavras e não dá para dizer de outra maneira. Ou seja, num romance pode-se dizer o protagonista aqui vai à casa do pai que não sei o quê. Num poema é muito mais difícil fazer isso. O poema chama-se Paráfrase. Este poema começa por te comparar com as constelações, com os seus nomes mágicos e desenhos precisos, e depois um jogo de palavras indica que sem ti a astronomia é uma ciência infeliz. Em seguida, duas metáforas introduzem o tema da luz e dos contrastes petrarquistas que existem na mulher amada, no refúgio triste da imaginação. A segunda estrofe sugere que a diversidade de seres vivos prova a existência de Deus e atua, ao mesmo tempo que toma um por um os atributos que participam da tua natureza e do espaço criador do teu silêncio. Uma hipérbole, finalmente, diz que me fazes muita falta. Portanto, o esquema do poema parece uma análise de um poema alheio, que utiliza muitas palavras que não são muito poéticas, a própria palavra paráfrase, mas tem aqui várias palavras que são palavras que aparecem mais facilmente num ensaio sobre literatura do que num poema, são palavras um bocado áridas, e portanto é um poema aparentemente frio, em que o eu do poema está a falar do amor, mas como se estivesse distanciado dele. E depois, mais uma vez, eu gosto muito dos remates, isto é, dos versos finais, que invertem um bocadinho a situação. O último verso é uma hipérbole, finalmente, portanto, está a definir uma figura de estilo. Geralmente um poema faz hipérboles, mas não diz que são hipérboles, não é? Quem está a ler é que percebe, portanto, que são exageros. E os dois últimos versos são uma hipérbole, finalmente, diz que me fazes muita falta. E aqui o poema já não pode fingir que não é um poema emocional. Toda uma espécie de carapaça teórica que o poema manteve, a dizer, não, isto é sobre a escrita de poemas de amor. E de repente este verso diz, se calhar não é. Se calhar não é. Se calhar é uma forma de dizer o mesmo, fugindo ao óbvio. E vou ler também antes de fazer agora uma pausa para vos ouvir e para conversar, vou ler também um poema deste livro que se chama Uma Vez que Tudo Se Perdeu. E que se chama A Nuvem Helena. Bom, isto tem a ver mais uma vez com um episódio que toda a gente conhece, que é o episódio, ou pelo menos já ouviu falar, que é o episódio da Guerra de Troia. Da Guerra de Troia, enfim, que está muito no cinema, no imaginário popular, uma guerra mítica, enfim, a cidade de Troia terá existido, mas o que se passou em Troia não foi bem aquilo que o Homero e que os poetas gregos escreveram, portanto é uma coisa meio histórica, meio lendária. E Troia a Guerra de Troia foi uma guerra motivada por causa de uma mulher, por causa do rapto dessa Helena de Troia, que justificou uma guerra entre os gregos e os troianos. Um longo cerco a Troia, etc. É um dos grandes acontecimentos míticos da história do Ocidente. E eu nunca tive especial interesse por escrever sobre isto, até que li um texto de um dramaturgo grego da antiguidade, da Grécia Antiga, chamado Eurípides. E o Eurípides tem um texto, uma peça muito interessante, em que diz que Helena não foi raptada. Portanto, Helena supostamente está em Troia e a guerra é por causa dela. E ele ainda é mais cínico, diz, não, o que lá está é uma estátua, é uma nuvem em forma de Helena,
a Helena está longe dali e, portanto, a guerra é mesmo absurda, porque ele já seria absurda se estivessem a batalhar durante anos por uma mulher real, mas estão a batalhar por causa de uma mulher de fantasia. Não é? Pronto, e o poema, no fundo, é sobre essa ideia que eu vos falei há bocado, se o amor se dirige, e uma batalha neste caso, se dirige a uma pessoa concreta ou uma ideia que nós temos, do que seja, o amor, etc. E vou então ler este poema que se chama A Nuvem Helena. Sendo que há aqui um jogo evidente que é o facto de uma das designações para os gregos ser os helenos, a civilização helénica, e portanto os helenos são também os próprios gregos. A nuvem Helena que conduziu os helenos e ainda conduz é um espectro do Egito, uma estátua de bruma, escreveu Eurípides. Helena avança e diz: é parecida comigo, quase igual. Reconheço-a, mas não sei quem é. Um eu de éter. Fizeram-me desaparecer e deram à guerra uma imagem, a minha fama e a minha forma. Mas eu estive escondida numa névoa, decisão dos deuses que fazem o que não temem, porque um Deus nada deve. De modo que é deles a dualidade e o desdobramento, mas o remorso é meu, que estou inocente. Homens combatem em meu nome, disputam a beleza que é céu e abismo, e morrem amigos, irmãos, generais, cavalos, 10 anos em batalha 10 vezes amarga, ilusão do sangue que corre por causa do meu sangue ausente. Um nome pode estar em muitos sítios, mas um corpo não. E eu, comovida e desgostosa, a querer responder ao que tantos perguntam. É por uma sombra que sofremos? É por um fantasma? Isso, porém, não seria honrado. Troia é imortal, Helena eterna e eu apenas uma nuvem. O que é esta Helena que é a Helena, é a verdadeira Helena de Troia, sendo que não existiu a verdadeira Helena de Troia, naturalmente, está a dizer? Ela está a dizer que aquela história é maior que ela. Ela diz, não é por causa de mim, mas criou-se esta mitologia, portanto, quem sou eu para estragar? Quem sou eu para estragar isso? E isto é uma ideia que é muito recorrente, nomeadamente na poesia do tema amoroso, ao longo da história. A ideia de que a história mítica e mitificada é mais interessante do que a história real. Há um caso muito, muito interessante, que é talvez um dos 4 ou 5 maiores poetas do século XX, um senhor chamado William Butler Yeats, irlandês, ganhou o Prémio Nobel. E ele teve uma grande paixão por uma senhora irlandesa, uma nacionalista pela independência da Irlanda, que na altura fazia parte do Reino Unido, e apaixonou-se por ela e pediu em casamento várias vezes, acho que 6 vezes, e ela disse-lhe sempre que não. E depois, anos mais tarde, ele pediu em casamento a filha dela, que também disse que não. Portanto, é um caso muito interessante de uma obsessão. E ele escreveu alguns dos melhores poemas de amor, e não só de amor, também poemas sobre muitas outras coisas, da poesia contemporânea. E esta senhora, que se chamava Maud Gonne, disse-lhe uma coisa numa carta, provavelmente muito verdadeira, mas absolutamente cruel. Ela disse: se eu te dissesse que sim, tu não escreverias esses poemas e ficávamos todos a perder. Diz-lhe ela numa carta. Ou seja, é por este amor ser impossível, que ela não gostava, quer dizer, ela gostava dele, mas como amigo, como se costuma dizer. Ou seja, ela, num certo sentido, percebe que ele é um grande poeta, percebe que ela vai ficar na história da literatura por causa dele. Não quer porque não sente o mesmo que ele sente por ela, mas sente que é importante que ele escreva sobre ela. Portanto, ela não lhe diz, não escrevas sobre mim. Aliás, é uma frase que poucas mulheres disseram na história da humanidade. Mas ele não diz, não escrevas sobre mim. Ele diz, escreve sobre mim e sobre isto ser impossível, porque é nisso que tu és bom. E é isso. E é por causa disso que escreves poemas tão bons. O que, sendo provavelmente verdade, é horrível para se dizer a alguém, não é? Que esta pessoa faça aquilo. E, no entanto, é possível. Boa tarde, o meu nome é Beatriz e, antes de mais, queria agradecer por estar a dar o seu testemunho e perspectiva sobre a literatura, e acho que isso é muito importante para nós como
jovens estudantes de literatura literária e não só. A minha pergunta é, como atualmente estamos a estudar o texto dramático de Raul Brandão, O Doido e a Morte, como crítico literário, qual é a sua opinião acerca da importância do escritor Raul Brandão para a literatura portuguesa? Como dizem os políticos nas entrevistas, ainda bem que me fez essa pergunta. Porque o Raul Brandão é um dos meus escritores favoritos, é um dos meus escritores portugueses favoritos. É um escritor, não sei qual é a vossa opinião, se calhar é melhor não a darem, mas não sei qual é a vossa relação com o Raul Brandão. O Raul Brandão é um autor muito difícil, não por ser complicado ou hermético ou nada disso. É muito difícil porque é um autor há aquela expressão que é carregar o peso do mundo nos ombros. E o Raul Brandão carrega o peso do mundo nos ombros, ou seja, para ele a miséria, por exemplo, das pessoas é uma coisa que o afeta diretamente. Ele vive obcecado com a doença, com a pobreza, portanto é um tipo de literatura muito interessante, porque não é um tipo de literatura meramente social, ou seja, ele não está a fazer aquilo, embora ele fosse jornalista também, mas ele não está a escrever aqueles livros apenas como se fosse um repórter, embora também o tenha feito, tenha estado em manicômios, sopa dos pobres, etc. Tenha escrito textos jornalísticos sobre isso, mas é alguém que tem uma enorme empatia com um traço mais... Sim, podemos dizer que é com um traço cristão, embora a relação dele com a religião seja um pouco difícil de explicar. Uma grande empatia por quem sofre. E toda a gente sofre nos livros dele. Portanto, a visão do Raul Brandão é uma visão de uma literatura que não é lúdica, que não é uma distração, mas que é uma literatura que acompanha o sofrimento das pessoas. E eu acho que, nesse sentido, é um dos escritores mais fortes da literatura portuguesa do século XX, enfim, da passagem do XIX para o XX, que lá está, embora vivesse uma parte do ano em Lisboa, mas vivia muito tempo em Guimarães, um pouco retirado do mundo e que hoje em dia está a ser redescoberto. Há um livro que foi publicado há 100 anos, em 1917, chamado Humus, que é um dos grandes livros da literatura portuguesa, mas é um dos muitos escritores que foi um bocadinho esmagado por haver 2 ou 3 escritores que dominam tudo, como foi o Saramago num momento, como foi o Pessoa noutro momento. E não há só esses 2 ou 3 grandes, há outros, como no século XIX também não é só o Hesse e o Camilo. E o Raul Brandão, num certo sentido, foi um bocadinho ultrapassado, um bocadinho esquecido, mas hoje em dia há edições de Raul Brandão, todas as semanas têm edições novas, houve algumas até adaptações ao cinema, o Manuel de Oliveira adaptou O Gebo e a Sombra, foi não sei se o último ou penúltimo filme do Manuel de Oliveira, e portanto é um escritor que está, mas é um escritor que está em regresso, mas é um escritor em que é preciso uma determinada disposição, ou seja, como aquelas pessoas que dizem que não querem ver certos filmes porque não têm cabeça para ir ver aquele filme. E o Raul Brandão também é preciso ter cabeça para ler aqueles livros, porque são livros sobre o sofrimento humano. O que, por um lado, não soa muito atraente como proposta, por outro lado, o sofrimento humano existe. E basta ligar a televisão para perceber como o sofrimento humano existe por todo lado. E ele sentia isso de uma forma quase pessoal. Para ele há um filósofo que diz que todos nós temos que tirar férias morais. O que ele quer dizer com isto é que, quando, por exemplo, lemos o jornal, não podemos ficar abalados com tudo o que lemos. Por exemplo, se lermos um prédio ardeu e morreu 40 pessoas, que nós não conhecemos, nós não podemos ficar caídos no chão, desolados com a morte de 40 pessoas, porque simplesmente isso acontece todos os dias. E, portanto, nós temos que ter uma certa frieza perante o mal que acontece aos outros, porque ele é constante e porque temos que continuar a nossa vida. E o Raul Brandão parece que era incapaz de fazer isso. Eu imagino que o Raul Brandão lia essa notícia e não dormia nesse dia, embora não conhecesse essas pessoas. Portanto, é um grau de intensidade muito forte, mas é um grande escritor português. O que pretende transmitir através das suas obras? Depende muito do género e dos leitores. Ou seja, por exemplo, eu já escrevi em vários jornais e em vários suplementos, e os jornais não são iguais uns aos outros, têm tipos de leitores diferentes e tipos de expectativas diferentes.
E, por exemplo, havia um jornal, o meu primeiro livro de crónicas, chama-se Nada de Melancolia, porque eu escrevia o primeiro suplemento que eu escrevia era um suplemento de fim de semana, muito de férias e carros e não sei o que mais. E eu escrevia, entre coisas que eles achavam bem, comecei a escrever também algumas coisas que eles achavam pesadas para aquele suplemento, um bocadinho como o Raul Brandão. Enfim, não ao nível do Raul Brandão, naturalmente, mas um bocadinho sobre os males do mundo. E uma vez o diretor do suplemento disse-me... O suplemento foi remodelado, a crónica tinha que mudar de nome, tinha que mudar de paginação, e ele disse, mas tu podes continuar a escrever o que quiseres, mas nada de melancolia, disse-me ele. E a minha crónica precisa se chamar Nada de Melancolia a partir dessa semana, porque eu disse, eu não sou capaz, a melancolia, aquilo que se chama melancolia, é um dos meus impulsos naturais. E, portanto, eu sei que pessoas diferentes estão à procura de coisas diferentes quando leem um jornal. E, portanto, nesse sentido, quando escrevo num jornal, procuro pensar no público que lê aquela publicação. Na poesia não pensa em ninguém. Na poesia, aliás, há uma frase muito interessante que se diz que um escritor deve escrever como se ninguém o fosse ler, no sentido que não deve estar a condicionar o que quer escrever aos leitores. E no caso da poesia, isso é mais fácil porque pode ser mesmo verdade, pode ser mesmo que ninguém o leia. Não, é muito provável que haja uma pessoa que escreva um livro de poesia que ninguém lê. E, portanto, nesse sentido, não há nenhuma pressão. Um poeta não escreve a pedido, não escreve porque aquilo é popular, porque aquilo é... Um poeta escreve o que quiser. Agora, a quem se dirige-se a quem... É uma espécie de festa surpresa, dirige-se a quem aparecer. Os livros estão nas livrarias e estão no mundo e, portanto, as pessoas aparecem ou não, de vez em quando não acontece. Os livros de poesia têm uma coisa muito interessante, que são uma categoria que os livreiros, os editores, chamam long sellers, por oposição aos best-sellers. Ou seja, os best-sellers são os livros que vendem muito, naturalmente, mas que, em geral, vendem muito num período curto de tempo e depois, 2 ou 3 anos depois, desapareceram. Um livro de poesia é um livro que vende muito pouco, mas vende sempre. Todos os anos há uns tantas pessoas dessa associação de leitores de poesia que compram um livro. Portanto, os livros de poesia acabam sempre por esgotar porque não obedecem nem à novidade, não é aquela coisa que as pessoas vão todas comprar, porque o livro acaba de sair, como acontece com os romances, e ninguém se interessa às vezes por esses romances 2 ou 3 anos, já para não falar 20 anos depois. Enquanto há livros de poesia que foram publicados há 20 anos, não direi, porque já teriam esgotado, mas foram publicados há 10 anos e que todos os anos vai pingando devagarinho. Agora, é preciso que quem escreva poesia viva bem com isso, não é? Há pessoas que publicam um livro de poesia e têm 300, 400 leitores, que é o normal, e acham que a culpa é dos editores e do mundo e das livrarias. Não é, porque é um clube. É um clube pequeno, pela mesma razão que há muitas pessoas que veem futebol e não há muitas pessoas que veem handball. Não é? Há géneros, há modalidades, para usar, que são populares e que têm muita gente, e outros que são minoritários. E, portanto, uma pessoa que acha que tudo é igual, uma pessoa que acha que... Há um caso muito engraçado, que tem a ver com os géneros. Há um escritor, havia um escritor que era o João Aguiar. O João Aguiar escrevia romances históricos e todos os romances históricos dele tinham sucesso, todos. 10 edições, 12 edições. E depois publicou um livro de contos. Em Portugal as pessoas não gostam de livros de contos, não sei porquê, mas é um facto. E o livro de contos só teve uma edição. O que é que quer dizer? O que quer dizer é que há géneros que, por qualquer razão, as pessoas não gostam. Portanto, mesmo os seus leitores indefetíveis que liam todos os romances dele, viram, este é um livro de contos, não leram. E, portanto, deve ser muito frustrante para quem tem muitas edições, de repente, ter um livro que é recusado, mas a culpa não foi dele, claramente. Foi claramente um género que, por razões que eu não sei bem, não caiu no goto dos leitores portugueses. Sim. Fazemos uma última ronda, sim. Boa tarde. Que género de texto mais gosta de escrever?
Não sei dizer o que é que mais gosto de escrever. Digamos que se... Na verdade, tenho uma relação diferente com a poesia do que tenho com os outros géneros, porque nos outros géneros, de certa maneira, são tudo textos a pedido. São tudo textos que alguém me pede para escrever, seja num jornal, seja num livro, seja um prefácio. E a poesia não. A poesia é um género que eu escrevo para mim e que depois, em alguns casos, publico, em alguns casos tenho editor para publicar. Aliás, tenho tido sempre, felizmente, editor a quem publicar. Pela questão da liberdade é a poesia, porque não é uma obrigação. Eu posso estar, como estive, anos sem escrever um poema. E não posso estar 7 dias sem escrever uma crónica. Contratualmente, não posso. E, portanto, nesse sentido, aquilo que é livre dá mais prazer. E eu gostaria, naquela coisa de se alguém um dia se lembrar daquilo que eu escrevo, é evidente que eu gostava que fosse a poesia, mas isso, em todo caso, escapa-nos sempre, não é a própria pessoa que... A maioria das coisas que qualquer pessoa escreva não vai ficar, mesmo os autores muito famosos no seu tempo não ficam, portanto, agora dizer o que é que vai ficar não sei, mas era o que eu gostava, seria a poesia, sem dúvida. Uma iniciativa? Então que avance a iniciativa. Boa tarde. Tá. Boa tarde. Quer se dar ali? Claro. Depois de termos lido alguns poemas seus, escolhemos 2 que nos chamaram a atenção. Pela sua simplicidade e, simultaneamente, também pela mensagem que nos transmite. Esses 2 poemas fazem parte do livro Duplo Império e o que eu vou ler intitula-se Pó. Pó. Nas estantes os livros ficam, até se dispersarem ou desfazerem, enquanto tudo passa. O pó acumula-se e depois de limpo torna a acumular-se no cimo das lombadas. Quando a cidade está suja, obras, carros, poeiras, o pó é mais negro e por vezes espesso. Os livros ficam, valem mais que tudo. Mas apesar do amor das coisas mudas que sussurram, e do cuidado doméstico, fica sempre, embaixo, do lado oposto à lombada, uma pequena marca negra de pó nas páginas. A marca faz parte dos livros. Estão marcados. Nós também. O poema que eu vou ler intitula-se Por as Gavetas. Não deves abrir as gavetas fechadas. Por alguma razão as trancaram. E teres descoberto agora a chave é um acaso que deves ignorar. Dentro das gavetas sabes o que encontras. Mentiras, muitas mentiras de papel, fotografias, objetos. Dentro das gavetas está a imperfeição do mundo, a inalterável imperfeição, a mágoa com que repetidamente te desiludes. As gavetas foram sendo preenchidas por gente tão fraca como tu e foram fechadas por alguém mais sábio que tu. Há um mês ou um século, não importa. Obrigado. Então eu vou terminar com a leitura de 2 poemas, um por razões que acho que vos pode dizer alguma coisa, e o outro poema é um poema sobre... porque eu quis um bocadinho falar destas formas diferentes de construir a linguagem poética e, por exemplo, de ir buscar, falar de uma coisa parecendo que se está a falar de outra. E este poema é sobre um tema que não é um tema muito forte na poesia, como é certamente o amor. É um poema sobre o fim de uma amizade. E é um poema que eu há muito tempo queria escrever e não sabia como escrever, não sabia como encontrar uma imagem que fosse adequada
que fosse adequada a esta situação. E um dia estava a ler um livro de história que falava da colonização espanhola na América Latina. E falava de um episódio que se passou em 1520 e que ficou conhecido como La Noche Triste, em que os espanhóis estavam, na América Central neste caso, foram feitos prisioneiros e depois tentaram fugir à noite, mas como estavam carregados com os tesouros que tinham roubado, foram quase todos mortos. E este poema, podem dizer, o que é que isto tem a ver com o fim da amizade? Aparentemente não tem nada. Mas eu achei que ao descrever esta situação, embora a minha descrição que está a descrição que está neste poema não é factual, isto é, eu li os documentos da altura, mas o que está no poema não é o que está nesses documentos, é uma imaginação dessa situação, mas é sob a ideia de aquela ilusão de que as coisas, por exemplo, aquela ilusão de que aqueles povos podiam ser amigos, mas só podiam ser amigos se não fizessem certas coisas uns aos outros. E, portanto, os espanhóis descobrem isso e acabam por ser chacinados. E o poema tem imagens muito fortes, baseadas nesse massacre da história espanhola, e que eu abusivamente desviei para os meus interesses pessoais e biográficos. Chama-se La Noche Triste. Noite de tesouros saqueados, noite de amizade a arder como navios, noite em que avançamos tristes sobre as espadas. Um dos outros temos esta noite, que não sabíamos. A banal escuridão fez mitologia, temos medo, aprendemos. Havíamos de fugir por algum lado, mas só podíamos noite acima, como uma condição, com uma corda. As tendas estão tão negras que parecem iluminadas na noite. Uma para cada um. Alguém as armou, alguém as fez. Os nossos inimigos são amigos da noite. A noite é nossa amiga. À noite, um amigo mal se distingue. Tínhamos este ouro e esta soberania, esta vastidão. Chegaram a adorar-nos como deuses. Acreditámos. A noite da amizade é a noite mais triste. Levantamos acampamento colados às trevas, à libertação. Alguém deu cuidado e um paraíso de inimigos acorreu, soldados, irmãos que nos trespassavam. Descemos escadas, arbustos, água doce. E os nobres senhores em canoas, chamados pelo tambor entre as cordas da chuva, estavam. A laguna de cadáveres, cavalos, as joias que alguém pensou que ia trazer, como se da morte dos amigos alguma coisa guardássemos. E vou terminar agradecendo agradecendo a vossa presença. Vou terminar com este poema que é sobre... Não sei se ainda se faz isto, eu já estou na idade em que pergunto, não sei se ainda se faz isto, que é marcar o tamanho das crianças quando crescem na parede. Pelo menos fazia-se isto. Isto foi uma vez que eu descobri, já muito mais do que adulto, descobri na cozinha dos meus pais as marcas do meu crescimento entalhadas na parede. E muito obrigado por terem vindo e vou então ler o poema para terminar. A minha altura. Era a minha altura. Um livro em cima da cabeça marcava o lugar que um lápis semestralmente... Perdão, vou ter que ler de novo. Isto, o balanço. Era a minha altura. Um livro em cima da cabeça marcava o lugar que um lápis semestralmente riscava na parede da cozinha. A única sabedoria dos ossos crescerem como a sólida teia de um propósito e a anatomia mais transparente. Centímetro a centímetro, espigava o corpo imaginário. Essa contabilidade que era assim íntima, pictórica, como uma cena burguesa. Traço a traço, a parede da cozinha tornou-se rupestre. A infância, uma ternura assustadora. Esta era a minha altura. Agora sou tão mais alto e mais pequeno. Obrigado.